E em relação ao mercado de trabalho, a gente tem que perceber o seguinte: o Brasil, as editoras brasileiras estão falindo. Infelizmente, por conta da crise econômica, não tem vaga assim disponível para ser ilustrador. Mas isso não quer dizer que a profissão de ilustrador acabou. A gente só vai ter que se reinventar e olhar outras possibilidades de entrar nesse mercado de trabalho. Uma das possibilidades que a gente tem para entrar nesse mercado de trabalho são os financiamentos coletivos. Um exemplo é o Catarse, ou tem o Vaquinha também. São sites que tá ali para pedir que as pessoas, né, que são nossas fãs, o ideal que eu sempre falo para os meus alunos é, antes de fazer algum projeto no Catarse, de alguma forma ter ou inscritos no canal, ou ter lá seguidores no Instagram, o que seja. Eu preciso de uma rede de pessoas que são fãs e que possam meio que financiar no trabalho um projeto que eu quero fazer. Ou seja, eu crio um projeto, eu divulgo esse projeto, depois que eu junto o valor que eu deveria juntar, eu produzo e entrego o que foi vendido. Esse aqui é um exemplo do Catarse, que é o livro Virides, da Catarina Baltar. Esse exemplo é um pouco antigo, provavelmente já não deve estar mais no Catarse, mas foi um livro que ela produziu e ela vendeu. E se eu penso em produção de livro impresso e eu vou entregar, aí lembra daquela questão do design gráfico? Eu preciso de orientação, né, de conhecimento em relação à produção gráfica para conseguir produzir um livro corretamente. E aí eu botei aqui duas situações. Normalmente, a gente, quando pensa em ilustrador, a gente pensa em editora, e eu, quando penso em Catarse, a gente está falando de projeto autoral. Então são dois universos completamente diferentes. Quando eu ilustro e construo o meu próprio livro, e eu penso em questões de editora, a editora ela pode ter uma certa intervenção no conteúdo, em termos de texto, e no conteúdo, em termos de ilustração, para aquilo que está sendo produzido na editora. Agora, se eu estou pensando em projeto autoral, e eu estou pensando em colocar, por exemplo, no Catarse da vida, eu tenho uma liberdade de criação. Nisso, eu posso pensar também que a editora tem uma certa qualidade, ela faz a intervenção nela, nos produtos que ela produz, porque ela prima por uma qualidade, por uma áurea, né, uma alma dessa editora. Ela quer livros que se pareçam com aquilo que ela quer propagar no mundo. E quando a gente vai para um projeto autoral, não é que um projeto autoral não tenha qualidade, mas pode ter qualidade como não pode ter qualidade, porque qualquer pessoa pode produzir. Claro que quanto mais conhecimento eu tenho, melhor vai ser o meu produto final, e isso pode ser que tenha mais qualidade. Mas, por exemplo, a editora, ela vai ter lá um profissional. Primeiro um profissional para poder dizer se aquele conteúdo é adequado ou não. Depois ela vai ter um outro profissional que vai corrigir erros ortográficos. No projeto autoral, eu simplesmente posso desenhar, ilustrar, botar o texto, mas se eu não tiver dinheiro ou eu achar que não é importante, eu não pago uma pessoa para ler o que eu escrevi, e pode ser que tenha vários erros ortográficos dentro da minha ilustração, dentro do meu livro. Por conta de ter muitos profissionais envolvidos na editora, o processo de produção de um livro acaba sendo um processo longo. Quando eu estou no projeto autoral, normalmente às vezes só eu estou produzindo, não é tão longo assim, porque eu não vou depender de autorização de ninguém, eu decido que tá bom e ponto. Pode ser que se torne um pouco mais rápido o projeto autoral. Na editora, há vários profissionais para cada parte do funcionamento dessa editora, enquanto no projeto autoral eu sou o autor, eu sou o publicitário, eu sou o contador, eu sou o designer, e isso traz certos problemas, porque eu estou juntando várias profissões numa só, e pode ser que eu não entenda de tudo. Mas claro que conforme a gente vai produzindo, vai fazendo, a gente ganha experiência, a gente pode melhorar no próximo projeto. Quando a gente pensa em livro impresso, a editora ela tem uma logística para vender os livros, ela já tem contato com livrarias, ela é uma pessoa jurídica, então ela pode colocar o livro dela nas livrarias.
Agora, quando é um projeto autoral, primeiro que às vezes eu não sou nem pessoa jurídica, então eu não vou poder colocar em livrarias. A gente não tem conhecimento. Se eu não estou participando de um Catarse da vida, que eu primeiro pego o dinheiro para produzir e só depois eu produzo, às vezes eu pego do meu próprio bolso e eu vou produzir, e aí esse estoque acaba ficando em casa. E para ter uma produção gráfica que dê para imprimir, o ideal é que seja no mínimo, para ficar assim, um pouco mais barato, mas ser de 500 livros para cima. Aí o projeto começa a ficar barato. Mas se for 1.000, 2.000 livros para cima, quanto maior a unidade, menor o preço unitário daquele livro. Então isso vai fazer com que eu precise de um estoque bem grande. E depois que eu faço esse estoque, como é que eu vou me livrar e vender esses livros, né? Me livrar desse estoque? Quando eu penso em editora, geralmente a editora vai dar ali entre no máximo 10% do valor de cada livro vendido. E quando eu estou fazendo meu projeto sozinho, e principalmente se eu estou sozinho, tirando os gastos que eu tenho, todo o valor de lucro é meu. Então, assim, há coisas positivas e há coisas negativas de se fazer um projeto autoral. E coisas positivas e negativas de trabalhar com uma editora. O problema é que trabalhar para uma editora é um pouco mais difícil e trabalhar com um projeto autoral é um pouco mais fácil. Só que tem várias outras questões que a gente vai ter que pensar em relação a fazer um projeto autoral. Além disso, como mercado de trabalho, há muitos ilustradores que produzem as suas ilustrações e aplicam nas peças. Pode ser uma bolsa, pode ser a capa de um caderno, pode ser a capa de um celular, pode ser na impressão de tecido para produzir almofada, para produzir roupa, etc. Às vezes a gente não faz um financiamento coletivo, mas a gente pode vender produtos com a aplicação da nossa própria ilustração. Outra possibilidade também de começar no mercado de trabalho é a gente fazer commission. O que é um commission? Commissions é a gente oferecer os nossos trabalhos para desenhar outras pessoas. Então, normalmente, os commissions ela é muito procurada no Natal, no Dia dos Namorados, porque a gente quer oferecer, né, para o namorado ou namorada o desenho dele, né, o desenho dela, e isso é interessante. É uma maneira de se começar a fazer desenhos dessas pessoas ou delas com um bichinho de estimação. Então, isso são as commissions. E outra possibilidade, a gente procurar por trabalhos internacionais, se eu sei inglês. Outra possibilidade que eu coloquei aqui é, se eu sei desenhar, eu posso ensinar outras pessoas a desenharem. Ou se eu sei pintar, eu posso ensinar as outras pessoas a pintar. Aí, essa imagem aqui, por exemplo, é de um aluno meu que ele pinta. E ele é, além de ilustrador, ele ensina outras pessoas a pintarem também. Então é uma possibilidade de eu estar ali ganhando um dinheiro através daquilo que eu sei fazer, que é desenhar, pintar, etc. Outra possibilidade também de entrar no mercado de trabalho, igual eu fiz, é entrar para o mundo do canal no YouTube. Né? Criar um canal de ilustração, de desenho, daquilo que você gosta de fazer. E em termos de treino, como é que eu posso treinar para a questão de ser ilustrador? Primeiro, tem um sketchbook. Né? Quem não sabe, sketchbook é um caderno com folhas em branco, onde a gente tem a possibilidade de criar imagens. Qualquer tipo de imagem, qualquer tema que a gente goste. Às vezes eu gosto de desenhar rosto das pessoas na rua, então ali eu vou colocar rosto. Eu gosto de desenhar plantas, eu vou desenhar plantas. Ou seja, eu tenho que ter algum lugar para desenhar. E eu tenho que todo dia desenhar alguma coisa. E uma coisa que eu posso dizer para vocês em relação a treino é cada dia tenta aprender uma técnica diferente. Existe muita coisa dentro da área da pintura e da ilustração e do desenho que a gente possa aprender. Perspectiva, anatomia, proporção, luz e sombra, né? Tudo que eu coloquei aqui, iluminação, teoria das cores, rotação, movimento, a tipografia, história em quadrinhos, composição, linha de contorno, roteiro, etc. Tem muita coisa, mas muita coisa que a gente pode falar em relação a melhoramento do nosso traço. E aí, a gente pensando, né? Prepara um portfólio. E esse portfólio
talvez possa ser mais adequado para aquilo que a gente quer fazer. Se eu quero ir para história em quadrinhos, então faz um portfólio de história em quadrinhos. Se eu quero ser o portfólio que eu quero fazer cartoon, vai fazer um portfólio só para cartoon. Comece a mandar e-mail oferecendo o seu portfólio para que outras pessoas vejam. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele era animador, hoje em dia ele é só ilustrador, e ele falou para mim o seguinte, que no início, uma vez por semana, ele ligava para todas as editoras e ele pedia para as pessoas verem o portfólio dele, e foi assim, ele foi conseguindo um trabalho de ilustração aqui, outro ali, e agora ele, em vez de fazer toda semana, toda sexta-feira, agora ele faz uma vez por mês para conseguir novos projetos. Então, ele vive como ilustrador fazendo isso, ligando e conseguindo mostrar o portfólio dele para as editoras. E aí, se por acaso eu acho que todo mundo manda e-mail ou todo mundo telefone, por que não voltar ao que era antigamente, né? Eu posso enviar um portfólio impresso por correio. De alguma forma eu tenho que oferecer o meu trabalho, eu tenho que ir atrás da oportunidade. Falando em surgimento de oportunidade, quando a gente fala em correr atrás, né, fazer com que essa oportunidade apareça, e eu vou ter que falar para vocês, cuidado da apresentação pessoal, cuidado com o que fala, a maneira de agir, né, ser educado, não se desvalorizar, não já começar a falar que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, ou que está com medo, não demonstrar medo. Tem que se mostrar profissional, ou seja, leva um bloquinho, um caderninho para anotar, ou tablet para escrever, alguma coisa que a pessoa possa olhar para você e possa sentir confiança em você. Seja organizado, tenha um planejamento de datas, fale bem, escreva bem. Você vai ter que trocar e-mails provavelmente com o seu cliente, então não escreva errado. Hoje em dia é tão fácil, por exemplo, usar um corretor ortográfico na internet. Escreve um e-mail, está com dúvida se aquilo está correto ou errado, copia e cola no site que faz a correção ortográfica, depois cola de novo no e-mail para não ter erro. Então, outras coisas que a gente vai ter que falar também sobre a profissão do ilustrador é que o ilustrador ele tem as suas ferramentas, e uma das ferramentas principais da ilustração é o briefing. O que é o briefing? O briefing é as minhas perguntas que eu vou levar para o meu cliente e que aquilo vai me servir como um guia para produzir aquelas ilustrações para esse cliente. Eu tenho um vídeo dentro da série de metodologia de projeto que eu vou explicar mais detalhadamente esse briefing, mas aqui tem algumas coisas mais explicadas, assim, de perguntas mesmo, que a gente pode fazer nesse briefing. Então, assim, qual é a finalidade da ilustração? Quantidade de ilustrações que vão ser feitas, o tipo de estilo que essa pessoa está querendo, né? O tamanho dessa ilustração, qual é a resolução dessa imagem, se é preto e branco, se é colorido, qual o prazo que eu tenho para entregar, qual a quantidade de reuniões que vão ser necessárias para a elaboração desse projeto, se é uma vez por semana, se é uma vez a cada 15 dias, quem é a pessoa responsável que vai me dar as orientações do que fazer. E aí, a partir desse briefing, a gente pode até aumentar muito mais essas perguntas, mas essas são as perguntas mais básicas, e a partir desse briefing, a gente vai ter o orçamento. Quando eu vou fazer o orçamento? Faço o briefing, vou para casa, eu vou pegar essas respostas que essa pessoa me deu e eu vou pensar o seguinte: quanto que eu vou cobrar para aquilo seja feito? E aí, quando a gente fala em orçamento para ilustração, primeiro que eu tenho que entender que ilustração de capa é muito mais caro do que a ilustração do miolo do livro. E aí, eu vou ter que fazer no meu orçamento 2 valores diferentes. Um valor só para capa e outro valor só para o miolo. E aí, eu vou produzir esse orçamento. Esse orçamento ele tem que ser um documento, onde eu vou ter a descrição do que eu vou fazer, eu vou ter o prazo, eu vou ter as condições de pagamento. E uma das coisas que eu vou ter que fazer ao enviar esse orçamento para essa pessoa, deixar claro que eu vou pedir um sinal, ou seja, eu só vou começar a trabalhar, a rascunhar qualquer coisa a partir do momento que essa pessoa me der um sinal. E em relação a cobrar, a gente tem que ter as seguintes questões muito claras para a gente.
A gente precisa aprender a se valorizar. Existem tabelas na internet da CIB, tem a tabela da Adegraph relacionadas a desenho, tem outras tabelas de outros ilustradores que deixam claro quanto que cobram. Se eu acho que não vou conseguir, talvez, seguir a tabela da Adegraph ou da CIB, que geralmente é de pessoa jurídica para pessoa jurídica, eu posso talvez entrar no Facebook, perguntar nos grupos de ilustração da vida o quanto aquelas pessoas cobrariam para um projeto específico. E aí, claro, a gente vai ter que fazer uma média, porque vai ter muita gente que vai cobrar muito baratinho, vai ter gente que vai cobrar na média e vai ter gente que vai cobrar muito caro. E eu posso perguntar para amigos, eu posso perguntar para professores quanto que eu cobro por uma ilustração, por exemplo. E dentro da questão da ilustração, normalmente há um preço para a pessoa física e há um preço para a pessoa jurídica. O preço ele vai variar conforme a quantidade de ilustrações. Eu vou ter que levar em consideração a quantidade de tempo demandado para fazer aquele tipo de ilustração, porque vai depender do estilo, o desgaste do meu equipamento, os custos com materiais. Eu, em casa, estou pagando energia elétrica, eu estou pagando comida, eu tenho que pensar que eu tenho que pagar meu plano de saúde, eu tenho que pensar várias coisas que são gasto. Às vezes, quando a gente mora com o pai ou com a mãe, a gente esquece de que os gastos, normalmente, quem é profissional, quem paga sou eu. E eu tenho que cobrar caro pelas ilustrações. Claro, né, se eu quiser levar isso realmente como um lado profissional. E aí, quando a gente está falando de fazer ilustrações para empresa, normalmente a gente tem que passar uma nota fiscal. Algumas empresas, elas aceitam RPA, mas nem todas. Então aí a gente vai ter que passar realmente uma nota fiscal. E para passar uma nota fiscal, eu vou ter que ser o MEI, ter um MEI, ou eu posso realmente ter uma empresa. Mas assim, normalmente as pessoas que são ilustradores têm um MEI. E isso faz com que eu possa passar a nota fiscal e eu consiga trabalhar realmente com empresas jurídicas. E isso é importantíssimo porque, de certa forma, vai nos garantir um pouco da questão do INSS, da contribuição, não vai estar mais trabalhando informalmente. Isso abre um pouquinho mais de possibilidade. E aí, quando a gente também fala em ilustrador, a gente precisa de ter planejamento. E um planejamento no trabalho e um planejamento na vida. No trabalho eu tenho que ter cronograma. E eu tenho que parar de empurrar as coisas com a barriga. Na vida, eu tenho que pensar o seguinte: como eu estou me vendo daqui a 5 anos? Como é que é essa questão de ser ilustrador? Então, assim, será que eu quero ser ilustrador internacionalmente? Se eu quero, talvez eu vou ter que aprender inglês, porque senão eu não vou conseguir mostrar minhas ilustrações para uma editora fora do meu país. Então, eu vou ter que aprender inglês. Ou eu daqui a 5 anos, para ser um ilustrador famoso, eu tenho que melhorar o meu estilo de desenho. Então eu vou ter que ter dinheiro para fazer curso, ou eu vou ter que ter dinheiro para comprar livros, os materiais que eu precisar. Então eu vou ter que ter um planejamento financeiro, eu vou ter que investir em curso, em livro, em várias coisas. Então eu tenho que ter um planejamento. A gente não pode ficar só pensando no agora. A gente tem que planejar o futuro também para que aquilo que eu queira no futuro aconteça agora. A minha dica principal é essa, assim. Tudo é possível, desde que você se esforce a cada dia um pouquinho para ter aquilo que vocês querem. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Então, se você gostou, se inscreva aí no canal ou compartilhe essas dicas com alguém que você acha que possa gostar da área da ilustração, que queira ser um ilustrador. Convido vocês também para verem meu Instagram, né, @ilustraqui, e aí embaixo tem o meu e-mail, caso que vocês queiram mandar alguma dúvida, alguma sugestão. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra que eu dei alguns dias atrás. E se vocês gostaram do que eu falei, eu posso fazer outros tipos de vídeos parecidos com esse, tá? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.